A Terra Prometida, uma mensagem de David Brainerd Beer. No capítulo 13 do livro dos Atos, Paulo relata resumidamente toda a história de Israel, de maneira a explicar a transformação da sua religião e doutrina como base na vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele diz: o que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, e isso se cumpre em Jesus e apenas nele. O versículo 39 salienta claramente: por meio dele, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas as quais não podem ser justificados pela lei de Moisés. Não podemos nos esquecer da frase: os que dentre vós, no versículo 26, varões, irmãos, filhos de geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e vos é enviado a palavra desta salvação. A graça de Deus, pelo que vemos, muitos dos ouvintes aceitaram a mensagem como relata o versículo 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falaram-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. Esta nova doutrina, porém, causou tal alvoroço que todos compareceram ao sabatar naquela semana para ouvi-la. Ao que tudo indica, a congregação judia não via tanta gente há muito tempo, de maneira que os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas os apóstolos, usando de ousadia, disseram: era mister que de vós se pregassem primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, e vós não julgueis digno da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais a salvação até os confins da terra. Esta nova doutrina, porém, causou tal alvoroço que todos compareceram ao sábado naquela semana para ouvi-la. Ao que tudo indica, a congregação judia não via tanta gente há muito tempo, de maneira que os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas os apóstolos, usando de ousadia, disseram: era mister que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitastes, e vos não julgueis dignos da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Os gentios ficaram muito felizes e alegraram-se, glorificando a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda a província. Isso mostra que eles eram ótimas testemunhas. Devemos também observar a sequência cronológica do Evangelho no versículo 46. O Evangelho deveria primeiro ser pregado aos judeus, ou à congregação judia da época, o povo escolhido para prestar culto ao verdadeiro Deus. Eles deveriam ter a oportunidade de serem os primeiros a ouvirem a mensagem, mas também tinham a opção de rejeitá-la, e o que, evidentemente,
Grande parte deles o fez logo de primeira, causando muitos problemas para os apóstolos, que precisavam então sair da cidade. Quando a oposição aumentou, os apóstolos prontamente se dispensaram, mas não ficaram tristes. Na verdade, a Bíblia diz que eles se alegraram, que ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Assim termina a história, ou melhor dizendo, o início de uma nova era da história, uma nova fase na revelação da verdade de Deus, o tempo dos gentios, ou, como alguns dizem, a era da igreja, os dias atuais. Isso não significa que Deus não iria mais lidar com o povo judeu. Apenas que o que ele tentou lhes mostrar todo aquele tempo, e eles provaram vezes sem conta, eram que não eram melhores do que ninguém, sem Deus, que só podiam ser salvos pela sua graça por meio da fé. Eles tinham que se achegar a Deus de tal forma que todo mundo, exatamente como os gentios, o povo desprezado da sua época. No Antigo Testamento, encontramos indicações de que a salvação sempre esteve disponível para os grupos e outros gentios. No versículo 43, em Atos 13, dá testemunha disso, mostrando que muitos deles estavam na sinagoga no dia que a pregação de Paulo e de Barnabé dividiu a congregação. Os gentios crentes entre os judeus eram denominados prosílitos, ou convertidos ao judaísmo, prova de que o reino sempre esteve aberto para os que acreditavam, independentemente da nacionalidade ou etnia. Neste sentido, o plano de Deus de salvar todos continuava inalterado, disponível para os que dentre vós temem a Deus. Para Deus, nada havia mudado. Ele apenas abriu ainda mais a visão dos crentes para a verdade de Deus, que Deus não faz acepções de pessoas e que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Quando os fariseus indagaram de Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu dizendo: o reino de Deus, ele não vem apenas por aparência exterior, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aqueles que esperam que o reino de Deus se materialize na terra, só o encontrará em seus próprios corações e no convívio com os santos, os filhos de Deus. As pessoas que buscam uma terra prometida, mais literal, ou o reino dos céus, nessa terra terão que esperar até a chegada do reino milenar de Jesus Cristo. Não encontramos na Israel física, que não passa de um fraco substituto do eterno e glorioso reino de Deus. Na verdade, Israel nos fez lembrar muito mais dos Estados Unidos do que qualquer outro país que visitamos. É um lugar materialista, com um grande arsenal de armas, poder, tráfego barulhento, poluição e uma geração crescentemente materialista. Mas nós desistimos da ideia de uma terra prometida literal e optamos pelas realidades do reino de Deus nos corações dos homens. Nós fomos libertados do confinamento dos limites humanos para a gloriosa verdade e liberdade da dimensão do Espírito de Deus. A nossa visão se expandiu além das fronteiras físicas das nações humanas para a amplidão da Igreja Universal do Celestial de Deus.
Nós nos expandimos dos sinais físicos que não têm condições de assimilar a nova Jerusalém espiritual, edificada com pedras vivas, uma a uma, das trevas, das superstições, do tradicionalismo, para a maravilhosa luz do amor de Deus. Enquanto os filhos de Deus, nós temos o céu nos nossos corações. A terra prometida do seu reino, vamos disseminar suas glórias por todos os cantos e levá-las aos corações dos homens. Esta verdade é tão incrível que é quase incompreensível. É uma transição impressionante para a plena estatura de Deus, com libertação como de um cativeiro antiguíssimo, de uma tradição confinadora para os reconhecimentos que significa verdadeiramente ser filhos de Deus na sua totalidade. Não apenas um filho carnal de Abraão com uma morada na terra. Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, mas agora o meu reino não é daqui. Este mundo não é o nosso lar. Estamos apenas de passagem, pois, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele foi para um lugar que havia de receber por herança e ele saiu sem saber para onde ia, porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão chegou à terra prometida. Nesta terra, porém, nunca encontrou o lugar que ele procurava, pois Israel jamais conseguiria ser este lugar. Se quer ler uma descrição da verdadeira terra prometida, abra na sua Bíblia, nos capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, que ele descreve o estrondoso clímax da sinfonia de Deus, um lugar de resplendor, de beleza inconcebíveis pela mente humana. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mentes nenhuma imaginaram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, pois por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia! Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos de homens. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. A natureza criada aguarda com grande expectativa o que os filhos de Deus sejam revelados. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Todos os versículos que estão relacionados a essa mensagem são Atos 13, 32 a 33, Atos 13, 45 a 47, Atos 13, 48 a 49, Atos 13, 52, Efésios 2, 8 a 9, Atos 13, 26, Atos 10, 34, Atos 17, 30, Lucas 17, 20, João 18, 36, Hebreus 11, 8 a 10, 1 Coríntios 9 a 10, 2 Coríntios 5, 1 a 2 e Romanos 8, 19.